Ela muda tudo. A Shekinah de Deus muda de dentro para fora, de dentro de você para fora de você, mas de dentro da igreja para fora da igreja. Nós queremos profetizar agora que Nova Santa Rita está cheia da glória de Deus, que o estado do Rio Grande do Sul está cheio da glória de Deus, que o Brasil está cheio da glória. Mal não pode permanecer, que os demônios têm que ir embora, que as enfermidades têm que ir embora. Ei, porque é chegado o reino dos céus, seja aqui na terra como é no céu, seja na terra como é no céu, seja aqui na terra como é nos céus. Essa é a oração que Jesus Cristo nos ensinou, mas só vai acontecer se você receber do Espírito Santo, da glória manifesta de Deus. 12 homens transformaram o mundo. Chegou até nós. Eis aqui a geração dos que buscam a face do Altíssimo. Não vamos sozinhos, não vamos na nossa força, nós vamos na força do Espírito Santo. Ei, o que era um problema grande para você, se você tiver o Espírito Santo, isso será tão pequeno, isso será tão pequeno. Recantará lá, levanta os verdadeiros. Encontra aqui Jesus, aquele que quer queimar, aquele que clama, aquele que busca. Nós queremos ver aqui na terra a glória do céu. Enfermidade, demônio tem que ir embora. Ei, fala assim na minha vida e canta essa canção. Receba o poder de Deus, a unção de Deus. Eis aí vos dou autoridade. Está disponível o Espírito Santo a todos que o buscarem. Sabe o que Jesus disse? Se vós que sois maus sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E a igreja está pedindo. É nessa hora que o demônio perde território, que você é curado dos seus vícios, que você vai ter nojo de fumaça, você vai ter nojo de droga, você vai ter nojo de álcool. Sim, é nessa hora, ei, que você tem nojo do pecado, porque o Espírito Santo vem, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem. Peraí, pra quem não tá entendendo nada, deixa eu dizer pra você, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos o povo que se chama pelo nome dele, e por isso nós cantamos. A Bíblia diz para entrarmos na presença do Senhor com ações de graça, com louvores, com júbilos, engrandecendo o nome de Deus. E queremos ver o céu, terra como é no céu. Peraí, deixa eu dizer para eles. Quem ainda não está orando como Jesus ensinou a orar, Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja aqui na terra como é nos céus. Deixa eu te perguntar, pessoas com depressão? Não. Nos céus tem pessoas com câncer? Não. Nos céus tem pessoas com raiva, amarguradas? Não. No céu tem pessoas surdas? Não. No céu tem pessoas cegas? Não. No céu tem adúlteros? No céu tem traição? Não. Nos céus tem demônio? Não. Mas o meu Jesus disse: vós quando orardes assim: venha o teu reino, seja aqui na terra como é nos céus. Então nós queremos viver aqui na terra como é nos céus. Então é ilegal o vício, é ilegal a enfermidade, o câncer, o caroço, o nódulo, a dor. É tudo ilegal no reino de Deus. E tem que sair, por causa que Jesus assim determinou. Nós aprendemos a orar, Jesus, e nós dizemos: a terra clama, vem mais uma vez. Ei, vem, chame para sua vida, chame para sua casa. Entregue para Deus essa enfermidade, entregue para Deus essa dor. A última vez agora, seja hoje. Quem quer ser curado hoje, cante com eles a próxima estrofe. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Queremos ver os céus descer. Bora. É hoje pra tua vida.
A transformação do teu marido, do teu filho, do teu esposo. Seja. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Você está na presença do Todo-Poderoso, o Deus dos céus, que não se conformou em estar separado do homem. Há 2000 anos atrás, Ele envia seu Filho, Jesus Cristo, para ser a ponte entre nós e Ele, para ser o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Jesus é o Senhor. E é no nome de Jesus que nós estamos reunidos. E Ele disse: toda vez que se reunir em meu nome, eu estarei ali. Então Ele está aqui, Ele está aqui. Prepare-se para viver o sobrenatural. Talvez você vai mexer algo que você não conseguia mexer antes. Você já vai apalpar lá, não vai sentir mais o nódulo que estava ali. Sim, tem enfermidades que é para a glória de Deus, é para esses momentos, é para Deus vir e curar. Quando você invocar, para você amá-lo, para você conhecê-lo. Talvez você nem conheça Ele e seja curado hoje, porque Ele quer se revelar para você. E tem enfermidade que Ele diz: a minha graça te basta. Mas nós devemos pedir, porque Ele diz: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis. Pode sentar, igreja, sente-se tranquilamente. Olha que povo lindo, que igreja linda. A nossa recepção não deixou nenhum feio entrar. Deixa eu corrigir. É verdade, só tem povo abençoado por Deus aqui dentro. Que a beleza do Senhor aformoseia o rosto. Estou feliz demais. Nós estamos no segundo dia, segundo mergulho. Nós queremos falar dos mergulhos depois da corredor de milagres. Primeiro eu quero saudar os visitantes. Quem nos visita desse lado, levante a mão para que a gente possa ver você, só para que a gente possa te ver. Tem alguém nessa fileira que está nos visitando? Aqui, temos visitantes bem pertinhos aqui. São familiares ali dos irmãos. Lá atrás mais alguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui alguém nos visita, visitantes ali. Lá atrás muitas mãos levantadas. Olha os irmãos aí, irmãos preciosos. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Aqui alguém nos visita. Na frente, lá atrás. Lá atrás, lá atrás. Que gente linda, né? Vamos dizer no 3, 1, 2, 3. Você chegou no lugar do seu propósito. Você chegou no lugar onde Deus tem realizado sinais e maravilhas, porque os sinais acompanhariam os que creem. Nós temos crido e temos vivido isso e temos provocado os céus. A igreja, a família Aba não é um lugar para frequentar de vez em quando, mas é uma família para você pertencer, para você fazer parte. Você encontra aqui uma família. O Aba é o nosso Pai, com amor e temor. O Espírito Santo é o pastor presidente dessa igreja. É Ele que comanda tudo aqui. Então às vezes aqui o culto tem horário para começar, não tem horário para terminar, porque a gente vai. Então prepare-se, se o povo pedir vigília, a gente vai para vigília hoje. Meu Deus, já tem gente querendo ir embora. Eu estou brincando. O pastor aqui brinca também. Obrigado, irmãos da adoração. Podem descer um pouquinho e descansar um pouco. Descanse, porque logo voltam. Nós vamos daqui a pouco para o nosso corredor de milagres. Nós estamos, então Deus nos deu essa direção de fazer essa campanha de milagres. Nós somos uma igreja e carregamos nossa essência, nosso DNA, que provoca milagres. Provocar milagres não é uma frase que tem uma barra, está escrito na Bíblia em algum lugar. Mas a gente olha para as pessoas e vê que os milagres foram provocados. A mulher que sangrava, ela dizia no coração: se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela tocou e foi curada. O cego, como citou o Renan aqui na frente, ele gritou, Jesus já estava passando. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, voltou, curou o cego. Então nós entendemos que os milagres são provocados. Mas além de provocados, eles são todos profetizados antes de acontecer. Você já tem profetizado teu milagre? A tua boca é uma fábrica de milagres. Nós vamos ver que nosso Deus... Por quê? Por que está falando isso, pastor? Porque está na Bíblia que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E se nós somos filhos de Deus, nós herdamos características de Deus. Então nós estamos vivendo... Você está vivendo hoje aquilo que você profetizou ontem. Ontem eu quero dizer, nos dias anteriores. Nos deu essa direção, então, de fazer
o corredor de milagres. Então a gente vem mais cedo, ora pelos diáconos, pelos obreiros. E daqui a pouco vai ter um corredor lindo aqui na frente, como foi no domingo passado. Você vai passar pelo meio, quem quer, né? Vai passar por você ou por alguém que está enfermo, alguém que não pode vir. Você vai passar ali com uma foto, com uma roupa da pessoa. Pastor, quando que eu posso começar essa campanha? Você pode começar quando você ouvir falar dela. Quando Deus te quer dizer, vocês já fizeram um dia, pois é, passe 2 vezes e já recupera o dia que você não veio. Então nós encontramos a base bíblica para o domingo passado, foi Naamã, tinha lepra, era um grande homem, e ele foi até Eliseu, você lembra? Você estava aqui? E Eliseu disse, vai lá e mergulha 7 vezes no rio Jordão. Naamã não queria mergulhar, ele queria ir embora, ficou chateado com aquela dica. Talvez você está chateado hoje, mas você venceu isso e veio também. Você está nos assistindo, vai vir também, vai assistir os 7 cultos em casa. Sabe, a fé não tem protocolo. A fé move a mão de Deus. Não é as lágrimas que movem a mão de Deus, não é o rito do culto. Quem estranhou hoje que a gente não tocou os hinos da harpa? Não é o rito, não é a forma, não foi a pastora que abriu o culto, foi o Renan. Não tem uma forma. A fé é a certeza das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Então, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quer agradar a Deus, tenha fé. Tá, então Naamã estava com falta de fé, ia embora, mas os seus amigos disseram, olha, se pedisse uma coisa difícil, não faria? Então faça uma coisa aí fácil que ele pediu, mergulhe 7 vezes. Não foi fácil, com certeza ele mergulhou 1, 2, 3 e não estava curado, e levantava e olhava. Mas na 7ª vez a sua pele estava como pele de bebê, estava totalmente curado. Então 7 também é o número da perfeição, mas aí tem alguma mística no número 7? Não, irmãos. Mas 7 nós sabemos que é um número de plenitude também. E hoje nós não queremos deixar sem base bíblica. Então nós encontramos hoje uma palavra, e todos os 7 cultos aqui, vão ser 7 domingos, a gente vai tentar trazer uma palavra com base bíblica para os 7 aí dessa campanha específica. E eu quero que vocês abram a Bíblia, projeta para eles, 1 Reis, capítulo 18, versículo 43. Celebra-se a abertura da Bíblia, porque em muitos lugares as pessoas não lêem a Bíblia. A Bíblia em alguns países é proibida. É o livro mais perseguido, mas ao mesmo tempo é o mais lido de toda a história humana. Então houve um tempo que as próprias igrejas mandaram queimar as Bíblias, né? A Igreja Católica Apostólica Romana teve um papa pouco tempo atrás que pediu perdão pelo que fez no passado, mandou queimar as Bíblias, porque as pessoas diziam que se lesse, ficaria louco. Mas a Bíblia contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual. Então por isso a gente incentiva, usem a Bíblia, a gente projeta para facilitar, porque tem esse baita projetor aí. Mas não está substituindo a Bíblia. Pode usar, pode conferir o que a gente fala. E olha só, o último versículo última parte do versículo 43 diz assim: volta lá 7 vezes. Está assim na tua Bíblia também, não? Só na minha? Eita, estou vendo ali, volta lá 7 vezes, Anderson. Mas que é isso? Por que voltar 7 vezes? O que Elias estava fazendo? Bom, eu já percebi aqui que nós começamos assim no domingo passado por Eliseu, que fala para Naamã mergulhar 7 vezes e ser curado. E mas onde Eliseu aprendeu isso? Aí tu vê que a gente começa a cavar, a gente não vai de lá de fundo para cima, a gente vai cavando mais, e a cada culto nós vamos nos aprofundando mais na palavra de Deus. Amém? Porque é muito libertador isso, e a Bíblia diz que o conhecimento liberta. Nós precisamos conhecer, e que o povo perece porque lhe falta entendimento. Então aqui você tem Bíblia para ler. Aqui, de quem era discípulo Eliseu? De Elias, desse homem que nós estamos falando nessa noite. Então nós começamos por Eliseu, agora nós vamos para Elias. E Elias manda o servo dele, tá, vou ler o 43 todo para você, antes que você se chateie comigo. Então você sempre tome cuidado, porque um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Então cuidem os textos fora do contexto. Mas aqui tem um contexto maravilhoso, e nós vamos estudar esse texto um pouquinho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
enquanto eu falo aqui, talvez o Senhor fale contigo e nós estamos proporcionando o corredor de milagres para você viver milagres. E o milagre quer dizer eu ouvir testemunhos do que Deus está fazendo nos dias de hoje. Eu estou cansado, sabe, daquelas igrejas que só falam do passado, o que aconteceu no passado. Aí para a pregação não ser boa tem que trazer algo que não sei quem lá no passado fez. Eu quero viver aqui e agora, essa é a minha geração. Esse é o teu tempo, é de fazer, que tenham histórias para contar a teu respeito. Mas que você não seja um contador de histórias dos outros. Mas o nosso Deus, Ele não quer só que você conheça o que Ele fez no passado. Ele quer fazer hoje na sua vida, para que você testemunhe, para que você possa contar que Ele é Deus. Vamos lá, versículo 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o outro lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. É porque eu estou falando que nós vamos mergulhando. Vamos ler o versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. O que nós temos aqui? O profeta Elias com o rosto entre os joelhos. Elias, como é que fica com o rosto entre os joelhos? Será que estava de joelho orando? O que você acha? Me ajuda a pregar. Rosto entre os joelhos. Nem consigo. A barriga não deixa. Sentado dá? O profeta Elias estava orando assim. Existem homens de Deus. Existiu homens de Deus na terra, mas ainda existem, sabia? Aqui, ele foi orar. Então ele estava orando, algo assim. Disse o apóstolo Pedro, a gente foi lá para a Nigéria, para a África, para aprender sobre crescimento de igrejas, tal. A gente lá tem as maiores igrejas do mundo, igrejas para 100 mil pessoas, 120 mil pessoas. E lá a gente descobriu isso, que o segredo, tá, para o crescimento de uma igreja: oração, jejum e leitura da palavra. Tudo que tem aqui, esse é o segredo. E aqui, para acontecer um milagre, Elias colocou a cabeça entre os joelhos, começou a orar e disse para o seu servo: vai lá, olha para o mar, que estava em cima de uma montanha, porque vê se tem sinal de que vai chover. Ele ficou orando. Então ele foi a primeira vez, não tem nenhum sinal, o céu está claríssimo. Só que deixa eu contar o contexto, irmãos. O que é isso? Lembra que nós estamos cavando para baixo aqui? Eles estavam passando por 3 anos e meio de seca, de nada de chuva naquela região oriental. Seca total, os animais morrendo de fome, porque não tendo chuva, não tem pasto, vai tudo terminando. As plantações se planta milho, planta feijão, planta arroz. Vê se nasce se não tiver chuva. Nasce, o sol queima, morre. As coisas estavam todas morrendo naquele país. 3 anos e meio. E aqui, nós saímos já da Bíblia e vamos para dentro da tua vida. E talvez alguém chegou aqui nessa noite com 3 anos e meio, ou mais ou menos tempo, de seca total. Seca ministerial, seca emocional, tá ruim nas emoções. Seca na saúde. Talvez está passando por uma seca financeira. Tudo seca, seca espiritual. Seca emocional, seca familiar, a família está terrível, seca ministerial. Qual é a parte da tua vida que está precisando de uma abundante chuva de bênção? Eu sei que nós vivemos no sul aqui, a gente está apreensivo com a previsão do tempo, dos ciclones e tal. Então eu pensei: Senhor, mas eu vou levar essa palavra aqui e falar de uma pequena nuvem que simboliza que vai chover. O povo vai ficar com medo da chuva, o povo está com medo. Não, pessoal, entenda que aqui a Bíblia está falando de chuva de bênção. Era chuva natural, sim, mas para nós é 3 anos e meio sem chuva. E o céu estava claríssimo. E aqui eu estou falando de um milagre. Os céus são provocados por milagres. Que os céus não agem, eles reagem à nossa fé. Um homem de Deus chamado Elias dobra os joelhos e começa a orar. E diz para o seu servo: vai olhar. E ele vai lá e olha. E ele olha. O céu está lindo, está azul, está maravilhoso. Parece a camisa e o casaco do pastor, lindo. É porque eu gosto dessa cor, tá? Mas eu prefiro mais o verde da família Aba. E Elias continua orando. Vai lá de novo. E ele vai e olha. Nenhum sinal de chuva, nenhuma nuvem nos céus, nada. O sol brilhando. Só que para aquele tempo, para aquela época, era sinal de fome, miséria e tristeza. Você não está acreditando, né? Que o pessoal estava com fome, estava passando mal. Eu anotei aqui no meu papel qual o versículo que fala que eles estavam com fome. Que estava 18:2. Projeta para eles 18, versículo 2. 1 Reis, né? 18:2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria.
fome extrema, e eles necessitavam de chuva, necessitavam de um milagre. E ele vai a terceira vez e olha e nada, e volta, e Elias continua orando. Ora mais uma vez, e ele vai, olha de novo, e ele olha e nada. Vai lá 7 vezes. Podemos ler para frente agora? E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize ao rei Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens, com vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Repita aí. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Olha a fé desse homem. O servo dele diz: olha, não tem nuvem no céu. Na 7ª vez, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um... Mas Elias diz: se é o sinal de que vai chover. A fé é isso, meu irmão, minha irmã. Você precisa se apegar a sinais pequenos. Deus começa pequeno para fazer grandes coisas na nossa vida. Deus usa as coisas pequenas. Por isso a Bíblia diz: não despreze os humildes começos. Alguém está começando pequeno, mas está construindo. Não despreze. Vamos dizer uma coisa prática para você entender. Deixa eu ver, o Espírito Santo me ajuda. Dá um exemplo prático. Uma pequena nuvem seria assim: você não consegue trazer teu marido na igreja. Você fica 3 anos de seca, indo sozinho na igreja. Aí hoje você vai chegar e dizer: eu fui lá na família Aba. E você vai dizer: essa igreja eu quero conhecer. É uma pequena nuvem, talvez ele se converta. Mas eu já creio, é o sinal de que vai se converter, é o sinal de que vai vir e vai se converter. A pessoa que se apega em pequenos sinais, e ela começa a ter fé e a orar por isso e a pedir isso. Mas vamos adiante, porque estava tendo seca naquela terra, por causa de um rei chamado Acabe. Tem uma mulher na história, não é verdade? Jezabel, a Jeza. Todo mundo conhece Jezabel? Tem mulheres que são bênçãos, a Bíblia relata muitas mulheres abençoadas, e a maioria delas são, mas os homens também tem alguns terríveis. Mas esse rei Acabe, então, ele se enamorou, se apaixonou pela filha de um povo idólatra e casou-se com ela. E ela se tornou rainha. E ela começou a caçar os verdadeiros profetas. Mandaram matar os profetas. E ela construiu falsos ídolos, falsos deuses, religiões estranhas ao povo de Deus. E o povo começou a sofrer. Toda vez que o povo de Israel cometia idolatria, esquecia da Bíblia, ele sofria as consequências. E nós somos assim até hoje. Quando nós pecamos, o salário do pecado é a morte. Nesse caso, essa mulher tinha um deus chamado Baal. Construiu uma estátua, uma imagem do Baal. E tinha ele 450 profetas. E a Bíblia diz que comiam a mesa do rei. Aqui vai uma denúncia profética para os tempos de hoje. Muitos profetas estão comendo na mesa das autoridades que servem a Baal. Ai, essa doeu. Isso sempre aconteceu. A Bíblia relata. Meu Deus, o versículo, eu tenho dificuldade de enxergar quando estou aqui pregando. Versículo 19, capítulo 18, versículo 19. Põe para eles. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Agora, está com o dedo rápido, tá bom. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Mas o versículo 19 do capítulo 18. Do capítulo 18. Assim, agora estamos no versículo certo. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Meu irmão, minha irmã, existem os verdadeiros e os profetas. Os falsos, aqui nessa época, estavam junto com o rei e com a rainha, comendo na mesa dela, se alimentavam. E os verdadeiros profetas esquecidos, desprezados. Depois você vai ver que Elias pensou que estava sozinho, que só restara ele. Aí Deus diz: olha, eu guardei 7.000 que não se corromperam. 7.000 profetas que não se corromperam. Sabe que tem gente aqui que está se guardando ao Senhor, que não está se corrompendo? Existem os verdadeiros profetas. Mas vamos falar um pouco mais da vida de Elias. Como esse rei, essa rainha,
Estava estabelecendo uma religião organizada, sabia que toda religião é muito organizada? Você sabia, não precisa te falando isso, né? Sempre tem lá os seus profetas, seus falsos, seus ritos. Mas a finalidade é desviar as pessoas do verdadeiro Deus, do verdadeiro caminho, da verdadeira porta, do verdadeiro pastor. Os verdadeiros homens de Deus, que servem a isso. Quem é a verdadeira porta é Jesus. Quem é o verdadeiro pastor é Jesus. Então, se tem Jesus e mais alguma coisa é seita. Você está me ouvindo, se você está aqui, mas você está sendo visitado por uma seita que anda pelas ruas e chega lá e diz: deixa eu vir fazer estudo bíblico. E ela diz... E você recebe na sua casa, e ela começa a vir, e aí começa a ler livros que não é a Bíblia. Livros da fundadora da seita. É para desviar você. Mas como você está novo convertido, então você quer saber mais de Deus. Eu quero. Que bom, eles têm tempo. A minha igreja não tem tempo? Não, a igreja está oferecendo a todos os GCs, grupos caseiros, para vocês se reunirem uma vez por semana nas casas e estudarem a Bíblia. Porque lá no GCs também se estuda muita Bíblia. Mas aí você recebe essas pessoas que vão dizer: Jesus Cristo esteve aqui na terra, mas Ele não é Deus, é pecado. Jesus Cristo é Deus. Mas é Jesus Cristo mais uma doutrina, é pecado. A Bíblia diz: ai de quem acrescentar e ai de quem tirar. Apocalipse, lá no último versículo está escrito isso: receberão todas as maldições que tem na Bíblia, se acrescentar ou se tirar. Então, meus irmãos, hoje você precisa procurar uma igreja, não é mais perto da sua casa, é mais perto da sua Bíblia. Você precisa estar fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus. Então ninguém vai te enganar, sabe? O Espírito Santo, porque a gente busca tanto o Espírito Santo no início do culto, já canta louvores, e busca a presença, e busca em casa, porque o Espírito Santo não vai deixar você ser enganado. E aí tem umas igrejas muito lindas que também não acreditam mais no Espírito Santo. Prenderam o Espírito Santo fora. E elas existem e estão cheias, mas o Espírito Santo não tem liberdade nenhuma lá dentro. Então não tem cura, não tem sinais, não tem maravilhas. Mas perguntaram para Jesus. Jesus disse: olha, recebereis poder, descer sobre vós o meu Espírito, serei minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E ele diz: olha, como vamos saber quem é crente? Quem é verdadeiro? Jesus diz: os sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então são sinais. Mas tem igreja que diz: não, mas isso é para o passado. Agora a gente não precisa de um milagre, a gente precisa ter uma igreja para congregar. A gente precisa estar afirmado aí numa igreja. E aí ele está na seca há 200 anos, há 100 anos, há 500 anos. Mas hoje é um dia que uma pequena nuvem vai ser o sinal para você que vai chover na sua vida. O que importa mais é tua fidelidade, uma denominação, ou tua filha ser curada, teu filho ser curado, você ter acesso a milagres, sinais e maravilhas de um Deus que nos ensinou isso. Chame os céus para a terra. Não fique orando para ir para o céu quando morrer, para ser feliz. Seja feliz hoje, venha o teu reino. Salmo 115 diz a Bíblia: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então se a terra está ruim, é culpa dos homens, não é culpa de Deus. Se a terra está boa, é bênção do homem que soube buscar a Deus e foi abençoado. Elias condena isso e se apresenta diante de Acabe e diz para ele: olha, porque você está governando Israel, as minhas palavras agora no meio da Bíblia, você está governando Israel com uma mulher que não teme a Deus, está implantando outras religiões, e agora, conforme a minha palavra, não vai ter orvalho nem chuva. Ele faz isso. E é no capítulo 18, 17, versículo 1, 17, versículo 1. Você viu que nós estamos voltando? Porque senão eu falo só do 7 vezes e você... Sabe por que eu estou voltando? Por causa de vocês. Porque senão nós pegamos... vou mergulhar 7 vezes no rio, eu vou passar 7 vezes no corredor e vou ser curado. Deus quer mais de você. A cura é prêmio, a cura é brinde, é um plus que Ele dá. Agora o que Ele quer dar é a verdade dEle. Então aqui, capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Você sabia que Deus quer na terra, os olhos do Senhor passam por toda a terra, porque Ele quer se mostrar o seu poder através daqueles que têm o coração totalmente dele. Enquanto uma geração foi ensinada a esperar em Deus, Deus está procurando homens dispostos, homens e mulheres dispostas
a representar Deus na terra pelas suas palavras. Porque me parece, e deixa bem clara a Bíblia, que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Amós diz isso, que ele não vai fazer. Tendo profecias, o povo será abençoado. Não havendo profecias, Deus não faz nada. Então não há mais quem diga, não há mais quem tenha coragem, como o Elias teve. Ele foi diante do rei e disse: olha, não vai chover mais conforme a minha palavra. Não é a palavra de Deus, palavra do homem, palavra dele que teme a Deus, que anda com Deus, que conhece o coração de Deus. Conforme a minha palavra não vai chover. E não choveu mais. Mas ele ia ser prejudicado junto, mas Deus tem os seus representantes na terra. Então Deus diz para eles: Elias, Acabe e Jezabel vão tentar te matar, então vai lá para o ribeiro de Quiriate, e lá eu vou te sustentar, vou te dar água, pão e vou te dar carne. Por quê? Porque dos dele, ele cuida, não importa a crise que está vendo na terra. Você que vai nos prognósticos, a crise está chegando. Não, para o povo de Deus. Qual o sistema que você trabalha? Não é o sistema dos céus, não é o sistema espiritual? Nós somos do sistema espiritual. Tanto para sistema de saúde, nós não é o SUS, nós temos convênio direto com Deus. Sistema financeiro, nós não estamos dependendo dos planos financeiros do governo. Nós, claro, estamos debaixo de leis e cumprimos as leis dos homens, mas a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. Não está nos homens. Uns confiam em carros, outros em carros. Nós confiamos no Senhor. Só que esses versículos você conhece, mas você não vive ele na prática. É uma fé adormecida, parece que se tornou igual a um ídolo. Tem boca, mas não fala, tem ouvido e não ouve, e tem pés e não anda. Mas hoje é uma noite de marchar pela fé, de andar pela fé. E por isso a igreja está proporcionando aqui em Nova Santa Rita, para que a partir daqui todo o Brasil e os confins da terra experimentem esse mover sobrenatural de Deus, de provocação de milagres. Para Elias também chamaram ele um dia, o rei disse: tu és o perturbador de Israel, está perturbando. E quando eu estava lendo, meditando ali dentro, ali, Charlie, antes de tu entrar ali, era nisso aqui, isso aqui foi revelado ali dentro. Nós somos os perturbadores aqui em Nova Santa Rita. Por que não fica quieto, pastor? Porque você não faz culto? Porque você não faz as coisinhas de oração? Porque não fica aqui? Não, nós queremos provocar os céus. Nós queremos ver os céus da terra. Nós queremos ver as pessoas abençoadas. As pessoas chegar com dor, sair sem dor. Chegar mancando, sair andando. Chegar surdo, sair ouvindo. Porque Jesus, quando veio para a terra, ele não veio também para isso. Ele veio para pregar o evangelho do reino. Mas ele se compadecia das multidões e realizava milagres. Elias vai para o ribeiro. Elias vai para o ribeiro de Quiriate, e a Bíblia vai dizer, isso está tudo ali no 17, 18, deu curiosidade, né? Leia que é lindo o texto. Ele era alimentado por corvos. Mas chegou um dia, eu podia ser profeta na tua vida, chegou o dia de hoje, que Deus secou aquele rio, era muita chuva. E talvez lá onde você está, talvez lá na sua empresa, no seu emprego, lá onde você está, não é o tempo de estar mais lá e Deus seca o rio. Isso aconteceu na minha vida, um dia Deus secou o rio onde eu estava. É o sinal de que não é para ficar mais ali. Vai esperar as pessoas colocar os pés nas tuas costas para te empurrarem. Deus permite isso também. Então, secou o rio, e o Senhor fala com Elias e diz: Elias, vai lá para Serepta. Agora sai aqui de Quiriate, vai para Serepta, que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E aqui, irmãos, é a palavra que eu entendi só há 2 anos atrás. Não entendia, não compreendia, ficava bravo com Elias, agrediu Elias, porque qualquer cristão que não entenda primícias, que não pratica primícias, olha essa palavra e se revolta com Deus. Porque ele chega em Serepta, onde que está isso? Elias apresenta-se a Acabe, a viúva de Serepta. Capítulo 17, versículo 12. Porém ela disse, vamos ler antes. Versículo 10, então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ela chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, olha o discurso da viúva, olha o que ela fala, e ela está sendo verdadeira. 3 anos de fome, de seca, os animais morrendo, todo mundo morrendo de fome. E ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. O que ela tinha?
um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui, depois farás para ti e para teu filho. É isso aqui que eu te falei, que eu ficava muito bravo com Elias, quando eu li isso daqui, e quando não se entende a questão do Deus em primeiro lugar, mas é um homem na terra, através do sacerdócio, através do Elias, se confirmando a palavra de Ezequiel 44, de Romanos 13, que diz: as primícias estão santas, todo o resto será santificado. Então ele diz, mas eu pensava, como assim um homem sentado por Deus, uma viúva que vai comer seu último pão, vai dar para ele primeiro e depois ela e o seu filho? É injusto. E é o que você diria, é o que toda a sociedade aí fora diz. Mas há um princípio espiritual, uma lei espiritual. E ela pega e ele diz: traze primeiro para mim um pedaço, um pequeno para mim, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Essa mulher depois, então ela pôde ter fartura, ela não morreu, nem o filho dela, porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Nós sempre colocamos nós em primeiro lugar, não é assim? É nós, é o que nós vamos fazer, como nós vamos alimentar. Por isso Jesus disse: não andeis ansiosos do que comer, do que vestir. Antes todas as necessidades sejam conhecidas dos céus. Buscai, pois, Mateus 6,33, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em que posição está na tua vida o reino de Deus? Nós buscamos tudo primeiro e depois o reino. Mas a palavra não se contradiz, depois ela teve um filho que morreu, o profeta orou e o filho dela reviveu. Então a pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, ela recebe não só milagre financeiro, não só provisão de a farinha não se acabar, o azeite não acabar, mas ela recebe também cura física, cura de enfermidades. Provérbios diz também, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarás para a direita e para a esquerda. Nós estamos quase indo para o corredor, mas nós precisamos falar aqui para você do aceleramento que houve na vida de Elias. Então assim, falando aqui, ao que nós temos aprendido na Isousia, todo mundo que fez sabe, quando você pede um milagre, aí pensa naquela viúva, aquela viúva estava, as viúvas da esquerda, porque o Novo Testamento vai dizer, muitas viúvas estavam morrendo de fome no tempo de Elias, mas Deus só abençoou aquela viúva de Serepta. As outras morreram de fome, de sede. O que nós entendemos quando Deus chama Elias do rio, ele diz: ordenei uma viúva, quer dizer, a viúva andava conversando com Deus, a viúva havia orado, e a viúva havia pedido um milagre para Deus. E quando alguém pede um milagre, Deus não manda o milagre, Ele manda o homem de Deus para falar com você. E a tua reação diante do homem de Deus é a tua resposta para Deus. E é por isso que Elias está lá, e Deus diz: olha, ordenei uma viúva que te sustente. E ele chega, ele tinha uma palavra de Deus, e aí diz para ela: faz primeiro para mim. E parece, irmãos, que o estômago do Elias era a caixinha do correio dos céus. Isso é só para quem tem fé, isso é só para quem crê, que você honra a Deus através da honra que você dá aos homens de Deus. Jesus disse: eu vos envio, qualquer um que der um copo d'água aos meus enviados, receberá o seu galardão. Mas qualquer um que receber os meus enviados, Jesus, Novo Testamento, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O que é galardão de profeta? É o sustento de Deus em todas as coisas, em tudo que você precisar. Quer provocar? Os céus são provocados, os céus não agem, eles reagem às tuas ações. Então nós vamos passar no corredor de milagres, mas aqui, para que ele fosse 7 vezes e olhasse, ver se vinha nuvem, Elias teve que fazer algo antes.
e que talvez você tenha que fazer algo antes. O que Elias fez, pastor? Versículo 18, capítulo 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresente-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias acionou o modo doido, inconformado, justiceiro, violento. Jesus vai dizer: desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus tem sido conquistado por violência, por esforço, e os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Então no reino de Deus não tem muito espaço, enganaram você, para passividade, para vitimismo, para essas vítimas, porque Deus não vai olhar para você, senão Deus era injusto. Quantas crianças morrendo em países aí, quantas coisas acontecendo ruins. Deus vai olhar e vai responder a sua fé. Elias vai no rei, e talvez se fosse você ou eu, no tempo passado ia começar a orar: Deus, mata os falsos profetas, convence a Jezabel que eles são do mal, converte a Jezabel. Jezabel nunca se converteu. Jezabel é aquele espírito que está dentro das igrejas hoje, que quer destruir os pastores verdadeiros homens de Deus. Então abra o olho, mesmo aqui, ou você que nos visita, você que nos assiste, se alguém chegar no teu ouvido, nos corredores das igrejas, nas cozinhas das igrejas, e levantar acusações contra os verdadeiros homens de Deus, é espírito de Jezabel que está ali, e não atua só em mulher, atua em homem também, porque então é o espírito que não deixa as igrejas crescerem, é o espírito de Jezabel. Sabe aquela igreja sofrida, pequena, que sofre, que não anda? O diabo impede ela de crescer através de Jezabéis que tem lá dentro. Fique de olho, quando chegar uma Jezabel do teu lado, já pisa no pé, põe a mão na cabeça, que ela vai dobrar as mãos para trás. Me achou, eu odeio aquele pastor, eu odeio a esposa do... E o espírito de Jezabel também, toma uma aulinha sobre Jezabel. Odeio as esposas de pastor. Se alguém aqui não gosta da minha esposa, é Jezabel, porque ela é doce, ela é maravilhosa, ela é linda, a oração dela é poderosa, ela ama as crianças, ela morre pela igreja. Então como é que não vai gostar dela? É Jezabel, pode repreender, põe a mão na cabeça. Aí eu gosto, pastor Daí, mas dá esse povo, é demônio. Ninguém está autorizado a gostar só de mim. Eu gosto de nós somos uma só carne. Hoje já garanti, vou ganhar até alguma coisa de noite, uma jantinha bom. Vamos lá, Jezabel. Eu recebi de um pastor, tá? Um professor lá no Beré, da Igreja do Brasil para Cristo, que é a irmã ali que era do Brasil, né? Ele falou isso, nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, ele é lá de Pajé, para lá, sabe? A linguagem dele é diferente. Assim, ele disse, mas o Elias, vocês pensam que os pastores, ele é tudo bonitinho assim, porque ele chamou os 400 profetas, mais os 450, então tinha 850 homens no Monte Carmelo, o desafio do Carmelo. E daí logo depois disso aqui vamos para o corredor, tá? Pensa no Elias enlouquecido, e ele traz, e ele diz assim, desafio, Acabe. Primeiro ele chama o povo, sobe na pedra e grita, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Agora se Deus é Deus, serviu a Deus. Então o povo ficou assim, quem é Deus? É Baal ou é Deus? Elias faz o desafio, eu vou resumir para não... Façam um altar, ofereçam um holocausto para o Deus de vocês, e eu vou fazer um e vou oferecer o holocausto para o meu. Aquele que responder é Deus verdadeiro. A Bíblia vai dizer que eles ficaram o dia inteiro andando ao redor, se batendo, se cortando, sabe? Para ver se o Deus deles vinha. Mataram um bezerro, colocaram ali em cima da lenha, não veio ninguém. E Elias ria deles e dizia assim, ó, talvez está dormindo, cantem mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. Esse é o Elias. Aí ele faz o dele. Mas o altar, só isso aqui dá uma mensagem linda, uma pregação maravilhosa, você já deve ter escutado. Põe lenha, põe não sei o que, põe água aí, porque meu Deus vai vir. Cortou a oferta, algo que lhe custa, ninguém comparece na presença de Deus sem algo que lhe custe algo. Davi dizia isso. Então você viu que aqui a gente fala bastante financeiro, eu quero que você prospere, mas saiba que se vier na igreja com as mãos fechadas para Deus, Deus também não vai abençoar você. É uma realidade claríssima. Então você quer ser próspero, quer ser abençoado, quer viver prosperidade da família Aba, quer prosperar igual os irmãos têm prosperado, pratica os princípios. Então Elias vai lá e sacrifica, é fome, 3 anos não tem nada, mas ele achou um bezerro, cortou no meio, largou em cima da coisa, do altar, desculpa, e pediu, Deus, agora eu estou aqui. Daí ele fez aquela oração bonita, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, prova para esse povo que o Senhor é Deus. Daí consumiu o holocausto. Eu não quero enfatizar nisso aqui, eu quero enfatizar no que o Elias fez, para ver se você pega um pouco de coragem. Porque Elias disse assim, tá bom, agora todo mundo viu que ele é Deus e que Baal não é Deus? Então todo mundo viu. Elias, então vamos orar pelos falsos. Não, Elias disse assim, ó,
todo mundo pega a espada e vamos matar os 850 profetas falsos. E aquele professor meu disse assim, e foi uma sangueira daquele monte. Um monte de Carmelo, porque eles saíram correndo, ele saiu atrás. E a Bíblia diz que Elias, ele mesmo, matou a espada. 850 homens, é loucura, né? Pensa em sangue. Sabe o que quer dizer Davi também quando matou o gigante? Foi lá e cortou a cabeça do gigante e levantou, está aqui, ó. Deus busca homens e mulheres posicionados, decididos, que queiram fazer a diferença na terra. Os inconformados. Por que tu acha que Deus chamou o apóstolo Paulo, um chamado fora do tempo? Porque chamou os 12, andaram com ele, ficaram com ele, começaram a se embananar no final, não obedeceram, não foram. Era para ir, teve que Deus permitir perseguição para irem por todo mundo pregar o evangelho, ficaram em Jerusalém. Deus permitiu matar Estevão, começaram a perseguir. Aí eles foram, mas aí Deus olhou e disse, não, eu quero um cara violento, eu quero um cara inconformado. E quem Deus encontrou? Saulo, que queria caçar crente. Saulo era o caçador de crente. Ele andava com cartas e com o exército, entrava nas casas, arrastava as mulheres e os homens, tirava para fora, mandava matá-los, porque eram crentes. Mas para esse mesmo, meu Senhor Jesus, para você ver que não há impossível para Deus, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, no capítulo 9 de Atos, por que me persegues? Terrível coisa é calcitrar contra os aguilhões. Saulo tem um encontro com o Senhor e é transformado, se converte, se batiza e se torna o maior apóstolo, o maior escritor da Bíblia, um homem violento. Agora preste muita atenção, não é violento contra a tua esposa, contra teus filhos. Isso é covardia e existe lei para isso, e Maria da Penha está buscando. É só ligar que eles vêm buscar. Não é contra as mulheres, é contra o mal. É conformado que o mal esteja governando, é conformado com o que está errado. Então Deus chamou Elias, e Elias vem e faz toda essa purificação. E daí agora vem o louvor para frente, vem todos os diáconos para frente. Elias faz toda essa purificação, prova que os falsos não são Deus, coisa nenhuma. Para você que diz, tem que respeitar todas as religiões, toda questão de Bíblia, respeitam a Deus, e a verdade precisa ser dita. Então, eu sei que não pode desrespeitar, mas a verdade precisa ser dita em amor. O que aconteceu? Ele purifica o altar, ele mata os falsos profetas. E aí, quando o povo fica consciente de que existe um só Deus, ele se ajoelha com a cabeça entre os joelhos, que é onde eu comecei a pregação. Sei que eu voltei lá para trás e contei a história. E diz para o moço, vai ver se tem chuva. E o moço vai 7 vezes, na 7ª vez diz, uma pequena nuvem. Levante a tua mão para cima aí, uma pequena nuvem, do tamanho da tua mão, olhe para a tua mão aí. Esse é o sinal de que vai chover. Mas para finalizar, o versículo 46, daí diz assim, que ele vai e diz para o rei, rei, aparelha os teus cavalos e corre para Jezael, corre para o castelo. Estamos muito longe e vai chover muito. Já se ouve o ruído de abundante chuva. É só para quem tem fé. Crê que vai chover na sua casa, na sua vida, no seu emprego. Crê que vai chover milagres. A Bíblia vai dizer, mas a mão de Deus estava sobre Elias. E ele cingiu os lombos e ele saiu correndo. Ele correu mais que os cavalos do rei. Você faz ideia como que eram os cavalos do rei? Isso é possível, um homem correr mais que os cavalos? Isso quer dizer uma unção de aceleramento, uma unção de rapidez. E talvez aqui muitos estejam precisando dessa unção para acelerar as coisas da tua vida, coisas que estão trancadas. Você está vivendo secas, você está vivendo um período de escassez, porque a seca traz miséria. E o povo de Deus é para ser o povo mais feliz dessa terra, porque todos que Deus abençoou na Bíblia prosperaram, foram curados, foram abençoados. Quem quer essa unção de aceleramento? Talvez uma promoção que você levaria 10 anos para receber, você receberá em 10 meses. É disso que estou falando. A mão de Deus estava sobre Elias e ele correu mais que os cavalos do rei, desse corredor de milagres. Eu pedi para Deus 2 coisas, que é a direção que Deus deu, que vocês se apeguem a pequenos sinais e comecem a crer que vão receber o milagre. Eu sei, muitos entrarão aqui com suas dúvidas, com seus medos e sairão curados com muita fé, com muita alegria. Mas se você sair já com essa fé de ver sinais, começar a crer e esperar, e também essa segunda, que é essa unção de aceleramento. Pastor, eu não estou conseguindo cumprir
em nome de Jesus. O seu João, Pai, o pai do Glasgow, está lá no hospital, Senhor Deus. Eu vi a foto da perna dele, Pai, em nome de Jesus. Que tem a perna recuperada, que cicatrize, que seque aquela ferida. Repreendemos o diabetes em nome de Jesus e declaramos cura sobre ele. E qualquer pessoa aqui que esteja com diabetes, seja curada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estão aí os nossos diáconos. Se posicionem aqui, da mesma forma da semana passada. Levantem mãos. Glória a Deus. Como vai funcionar? Hoje, irmãos, o que importa mais é a passagem pelo corredor da bênção aqui. Corredor de milagres. Eu vou estar lá na frente para abençoar. Só vou dizer, receba o que Deus buscar. Porque não é a minha oração, tá, irmãos? É a tua fé de passar no corredor da bênção. Senão eu fico muito tempo orando por todos, ali demora muito. Então só receba o teu milagre, em nome de Jesus. Eu vou dizer isso que você vai passar. Tá bem? Nós ungimos esses irmãos, nós oramos por eles, estão consagrados. Cadê o Rafael aí também? Pode vir. Vem, Amanda, vem também. Vem. Glória a Deus. Quem está com fé, levante e coloque-se em pé, igreja. Tem fé, é possível agradar a Deus. Volta lá 7 vezes, disse ele. Elias orou 7 vezes. Nós estamos hoje no nosso segundo mergulho. Vemos que quando Deus abriu o mar vermelho, aquelas pessoas passaram, nunca mais foram escravas, passaram naquele corredor das águas abertas. Assim eu creio que sou aqui, meu poder, o Espírito do Senhor está sobre nós, o ano da vingança do nosso Deus. Pai, durante esse corredor, dá coragem para as pessoas, dá ousadia, dá uma fé inabalável, dá fé para serem curados os enfermos. Até tem problema de audição, seja curado, tem problema nos rins, que tenha problema nos pulmões, que tenha problema nas varizes, Senhor Deus, seca essa varize agora em nome de Jesus. Pai, não quero que ninguém volte para casa sofrendo com a sua enfermidade, mas que seja deixado aqui aos teus pés, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Já tem fila, glória a Deus. Já pode começar a passar. Se você